Ilustres amigos do canal, tudo bem? Raridade no momento de investir na renda fixa no Brasil e no exterior. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Tesouro IPCA, o dólar e mais um percentual. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todos os seus comentários. Se você tem alguma dúvida, coloque aí que eu terei prazer em te ajudar. E por falar em ajudar, nós vamos ter a nossa live agora, quarta-feira, dia 10 de julho, às 20 horas. Se você não está sabendo, clica na descrição desse vídeo que você vai ter acesso ao link. É uma live aberta que vamos falar de dólar, tesouro direto, ouro, CDB, criptomoedas, enfim, tudo o que você tiver na dúvida nos investimentos, pode perguntar que eu responderei. Vamos lá. A matéria que saiu já tem aí algumas semanas trouxe alguns insights interessantes para nós podermos comparar se vale a pena a renda fixa americana, ou seja, dólar mais 6%, ou tesouro IPCA mais 6%. A matéria diz assim: IPCA mais 6 é bom, mas dólar mais 6 é melhor ainda. Veja que é uma pergunta, não é uma afirmação. E eu vou te explicar uma pegadinha que saiu nessa reportagem para que você não entre em cilada. Ou ao menos, se for investir, saiba no que está investindo. Vamos separar então esse vídeo em duas partes. A primeira parte do Tesouro IPCA e a segunda parte da renda fixa americana. Começando então a falar do Tesouro IPCA, eu já trouxe um pedaço dessa reportagem aqui, que fala sobre a excepcionalidade e oportunidade em aproveitar as elevadas taxas de retorno na renda fixa americana. Aliás, na renda fixa brasileira. Correção. Veja que essa parte que eu destaquei, ele coloca oportunidade aparente. Primeiro erro, não é aparente, é uma oportunidade real. E eu venho falando isso há meses aqui no canal. Vini, como é que você pode afirmar isso? Olha a postagem da Faria Lima Elevator no Twitter. Retorno dos principais mercados em torno de IPCA nos últimos 10 anos. Ele fez um comparativo. Quanto que renderia, por exemplo, o SP500, a Bolsa Americana, em reais, para se comparar com a rentabilidade do Tesouro IPCA nos últimos 10 anos. Veja, a Bolsa Brasileira em reais teria que render IPCA mais 13,6. Detalhe, essa taxa nunca aconteceu no IPCA, então já está ganhando. IMAB seria igual ao IPCA mais 5,5. Aí você está comparando banana com banana, porque IMAB é um fundo que trata de investimentos no Tesouro IPCA. Não teria muita diferença não. Se você investisse no CDI, você teria que ter IPCA mais 3,3. Já é bem mais complicado. Se fosse no Ibovespa, mesma coisa, IPCA mais 3,3. Ora, se o CDI e o Ibovespa estariam dando próximo, é muito melhor o CDI, porque não teria aí essa volatilidade. E por fim, seria o dólar e o IPCA mais 2,9. Alguém distraído poderia dizer, Vini, se o dólar teria que ser IPCA mais 2,9, já está respondida a pergunta. É melhor investir no Tesouro IPCA mais 6. É aí que mora o perigo. Ele só está comparando dólar. Ele não disse renda fixa americana. Quando você investe na renda fixa americana, você ganha a variação do dólar e, além disso, uma taxa. Esse é o detalhe importante para você. Mas venha entender um pouco mais ainda do Tesouro IPCA no Tesouro Direto. Você já sabe que nós temos 3 títulos, 29, 35 e 45. E você não precisa levar esses títulos até o vencimento. Mas, na minha opinião, você tem que ter uma visão de pelo menos 5 anos para que não tenha chateação no meio desse caminho e amargue um prejuízo na marcação a mercado, na venda antecipada. Mas essa aqui é só a minha opinião. Veja, eu trouxe aqui do painel do Tesouro Direto, aquela ferramenta exclusiva que eu criei, um resumo das taxas dos últimos 10 anos do IPCA 2035. Vini, por que o IPCA 2035?
porque a reportagem fala então desse histórico de 10 anos. E o que você repara aí nesse conjunto de informações coloridas? Olha na parte verde que está aí à sua esquerda e que eu vou dar um destaque agora. Veja, nós temos então as 25% melhores taxas começando em 6,07. O IPCA 2035 está a 6,29, 6,27 na data que eu gravo esse vídeo. Então, ele está no intervalo ali aproximado das 15% melhores taxas. No painel, você sabe com precisão esse histórico e pode comparar ano, pode comparar mês, década, você que escolhe qual é o prazo que você deseja. Então, repara que ele está próximo das 15% melhores taxas. Em outras palavras, a taxa está sim num momento raro e é por isso que eu estou destacando semana após semana, meses após meses, mas não é para quem tem visão de curto prazo, é para quem tem visão de médio prazo para frente. Dito isso, é importante nós olharmos então um histórico um pouco maior e eu trago aqui a reportagem e o histórico dos últimos 15 anos. Como nós não tínhamos aí para trás um período tão grande, a reportagem trouxe o IPCA 2024, que atualmente ele não está mais para venda no Tesouro. Aliás, está vencendo agora, diga-se de passagem. Qual é o detalhe desse gráfico? Repara na barra maior, que você está vendo 47,8. O que significa isso? Taxas girando entre 5,5 e 6,5 são praticamente 50% do tempo. Só que tem um detalhe, ele colocou aí um intervalo muito grande, entre 5,5 e 6,5 é um intervalo de 100 pontos base, é um intervalo bastante elevado. Repara que na coluna do canto, se o IPCA chegasse à taxa de 6,5, seria praticamente 7% dos casos. Eu vou relembrar para você, está mais próximo do 6,5 do que propriamente aí essa taxa do 5,5. Esse é um detalhe importante para você, investidor. Mais um indicativo que essa taxa ela é muito boa. E aí fica aquela pergunta, quando é e por que essas taxas disparam? A reportagem também trouxe aí, nesses quadradinhos da esquerda para a direita, alguns momentos. Por exemplo, quando nós tivemos lá o estouro das metas de inflação, que foi no ano de 2014. Veja que a taxa passou de 6,5. Depois nós tivemos no problema do impeachment do governo Dilma, que durou ali aproximadamente um ano, entre 2015 e 2016. Repara que depois desse movimento as taxas foram caindo, mas no famoso Joesley Day do presidente Temer, as taxas dispararam, saíram de 5 para 6 novamente. E os últimos dois períodos de eleições, 2018, 2022, taxas também subindo. Além de 2020, quando nós tivemos aquele problema de saúde pública internacional. Repara que a taxa saiu de 3% para 5%. Você não ouviu errado, de 3% para 5%. E atualmente está aí acima de 6%. Resumindo essa informação, as taxas podem disparar por situações internas, mas principalmente por situações externas. Essa é fato. Teve algum problema lá fora, as taxas vão disparar. E muitas das vezes, o problema que nós olhamos aqui, ele é impulsionado por alguma questão do exterior. E é isso que eu quero que você entenda. Se você já está gostando desse vídeo e já entendeu que a taxa está rara no IPCA, dá aquele super like, porque isso já é suficiente para você, investidor. Agora, se você quer entender aí a respeito dos juros no mercado americano, é a segunda parte desse vídeo. Vamos ver o histórico da taxa Selic lá, que eles chamam de Federal Funds Rate. É a taxa básica de juros do mercado americano. Repara essa linha tracejada e esse histórico dos últimos 20 anos. Aonde é que eu quero chegar? Do lado direito é a taxa atual, entre 5,25% e 5%. Veja que a matéria traz a seguinte informação. Nós precisamos voltar a agosto de 2007 para encontrar uma taxa tão elevada como a atual. Veja, com uma taxa tão elevada como a atual. Estamos falando então de 17 anos, os juros mais altos do mercado americano nos últimos 17 anos. Isso também é uma oportunidade e um momento raro para você, investidor. E aí você quer entender melhor
O mesmo gráfico que eu trouxe do IPCA, a reportagem traz aqui também dos Treasuries americanos. Com um detalhe, repara a barra maior, 41,6% do histórico foi com taxa entre 2% e 3%. Vou repetir, 41% dos casos entre 2% e 3%. Onde é que nós estamos atualmente? No canto direito aí do seu vídeo. Nos últimos 10 anos, olhando a renda fixa americana, apenas 1,5% dos casos, a taxa ficou acima de 4,5%. Agora ela está acima de 5%. Entendeu? Por que a renda fixa nos Estados Unidos também é uma rara oportunidade? Só que não é só nos Estados Unidos. Veja que esse gráfico traz uma série de possibilidades de investimento na renda fixa. A primeira barra da esquerda está escrito US Treasuries. É como se fosse o Tesouro Direto americano. Repara aí, nesse pontilhado esverdeado da barra, está dizendo então que a mediana é 1,7%. Só que o que você tem aí, o range de 10 anos, 4,5%. Veja como as taxas estão num momento raro no mercado americano. Só que não é só lá. Se você olhar aí no rodapé da página, você vai ver diversos tipos de investimento. Por exemplo, você tem IG Corporates, que são dívidas de empresas com investment grade, ou seja, aquelas empresas mais sólidas. Tem também EMD, são títulos de dívida de países emergentes. Repara que nesse caso, as taxas estão ainda mais altas, acima de 6%. E essa informação é muito relevante, 6,2% no mercado soberano de dívidas emergentes. Por que eu estou destacando isso? Porque eu vou falar já já da pegadinha que tem nessa reportagem. E aí você vai entender que ela começa aqui agora. Esse gráfico mostra aí um comparativo para você. IPCA 2035 a 6,09 ou dólar a 6,20. Repara dois detalhes nesse gráfico. A linha pontilhada é o IPCA, então, com essa taxa de 6,20. E a linha esverdeada é o dólar mais essa taxa de 6%. O que você repara? Durante um bom período de tempo, de 2019 até aproximadamente 2014, quem esteve ganhando foi o IPCA. Depois tivemos aí uns 2 anos de praticamente empate. E de 2017 para frente, quem passou a ganhar foi o dólar. Vini, então é melhor investir em dólar? Calma lá que eu vou chegar nas conclusões. Primeiro, quais são as ressalvas importantes desse gráfico? O passado não é garantia do futuro. Nós devemos olhar para o passado, mas não sabendo que vai ter certeza. É somente para que você tenha uma referência e chegue à conclusão que são bons investimentos se você observar, ganhando aí mais de 400% ao longo desse período. Segundo ponto, nesse gráfico, o que você está vendo é um Tesouro IPCA com taxa de 6,09. Por isso que a linha pontilhada ficou abaixo. Atualmente, ele está em torno de 6,3, o que certamente impulsionaria essa rentabilidade. Por fim, nós estamos falando de o dólar mais 6,20. Se você voltar no slide anterior, você vai ver 6,20 é dívida de empresa brasileira nos Estados Unidos. Você não está comprando título americano, mas investido numa empresa brasileira nos Estados Unidos. Mas, Vini, não é a mesma coisa? Não. Uma coisa é comprar título brasileiro e título americano. Outra coisa é comparar título brasileiro com empresas brasileiras emitindo dívida lá fora. São situações diferentes que você precisa entender. E aí, eu quero trazer para você aqui esse gráfico do Treasury de 10 anos. O que é o Treasury de 10 anos? É a renda fixa no Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos. Lembra que eu te falei que lá nos Estados Unidos ele colocou a taxa de 6,2? A taxa do Tesouro americano é 4,28. Então, você tem que comparar renda fixa do Brasil com renda fixa nos Estados Unidos. E nesse caso, certamente o Tesouro IPCA de 10 anos ganharia com base nesse histórico. Essa é uma informação importante que a reportagem não te fala e tenta te induzir ao erro. Mas veja que, de qualquer forma, essa taxa atual de 4,28 é a mais alta desde 2007 que nós estamos observando ao longo da renda fixa americana e que ela vem com alta desde os anos 2020,
quando praticamente ficou zerada a renda fixa americana. Subiu de forma exponencial essa taxa. Para finalizar para você e emitir qual é a minha opinião e você não ficar com nenhuma dúvida a esse respeito. Vamos lá. Primeira informação. Tesouro IPCA 2035. Não há qualquer dúvida. Vou repetir, não há qualquer dúvida que a taxa está excelente. A rentabilidade desse título é uma taxa e mais a inflação. Juntando os dois, no longo prazo, juros sobre juros, você vai ganhar e vai ganhar muito. No curto prazo, é muito volátil, principalmente em prazos abaixo de 3 anos. Então, olhe sempre para o médio e para o longo prazo, de preferência para o vencimento. Isso te traria uma excelente rentabilidade. Então, não compensa investir em dólar mais 6? Eu acho que compensa, principalmente se você tem receios com o Brasil e quer ter aí uma proteção cambial, uma proteção em caso do disparada do dólar, como aconteceu na semana passada. Só que eu lembro você, dólar mais 6,2, como ele trouxe na reportagem, é para empresas brasileiras captando então recursos no exterior. Não é o título americano, não é o tesouro americano. Nesse caso, o tesouro paga menos do que esse valor. E para finalizar, qual é melhor? Na minha opinião, você tem facilidade em investir no mercado americano e deseja se proteger em caso de solavanco do dólar, pode ser uma oportunidade. Se você não conhece, tenha muito cuidado. E aqui eu deixo a minha última dica. Se você quer aprender a investir no mercado americano, eu tenho um curso chamado Investimentos Internacionais, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo de hoje. Renda fixa, renda variável, para que você não entre em encrenca. O intuito aqui é sempre te ajudar para que você não caia nessas pegadinhas do mercado. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Não se esqueça, live quarta-feira às 20 horas para tirar todas as suas dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo.